Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Vou ler a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem comigo. Os diáconos nos auxiliem lá para que os papais possam ir rapidinho e voltar. Num pé, vai num pé, volta no outro. Para não perder aqui o sentido, aquilo que o Senhor tem para falar ao coração da igreja. Leiamos a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. O texto diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra do Senhor é suficiente. A palavra do Senhor, ela é preciosa, transformadora, e ela é capaz de mudar a nossa vida. Ela é capaz de salvar a alma do perdido. Ela é capaz de trazer transformação, cura àquele que está santificando a sua vida. Ela é capaz de amadurecer o servo do Senhor. Em todos os níveis, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Então peça ao Senhor que fale ao seu coração em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito possa falar profundamente por meio da sua palavra. Que nós possamos sair daqui hoje edificados para a glória do seu nome. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer duas perguntas para você, para que nós possamos então meditar neste texto. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você: você acha que está faltando tempo? Você acha que está faltando tempo? O tempo está curto? A gente não consegue mais administrar o tempo? Como você tem vivido observando o tempo? Será que você é daqueles que tem dito assim: podia ter mais umas 3 horas nesse dia, para ver se eu consigo dar conta de tudo? Você tem pensado assim de vez em quando? E você, quando pisca, o dia se foi, tem sido assim? Você tem sentido o tempo avançando? É interessante isso, porque nós temos visto que as coisas estão apertadas mesmo. E você pode acordar bem cedinho, você pode dormir o mais tarde possível, e você vai perceber que o tempo tem consumido a gente. Mas talvez uma outra pergunta, e a segunda pergunta que eu quero fazer, possa responder um pouco dessa primeira pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: sua vida tem um propósito? Pensa nisso. Quero que você reflita agora. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Talvez você está esperando eu falar ainda, mas eu quero que você pense. Se facilitar, fecha o olho para você não lembrar de nada. Pensa. Quero que você pense. Qual é o propósito da sua vida? Você tem um? Se você não encontrou um propósito na sua vida,
a resposta para a primeira pergunta possa ser que não está faltando tempo. Está faltando o quê? Propósito. A grande verdade é que o que nós não temos é propósito. Essa é a grande verdade. Qual é o propósito da sua vida? Responda para você. Diga, pastor, não, está tudo certo. Eu tenho um propósito. Ele é diário, mensal, semanal, anual. Até o dia que Jesus chegar, eu tenho um propósito. Eu não quero afirmar que você não tem. Eu não quero pedir você para se manifestar. Mas se eu observo a vida, como os homens têm vivido a vida, nós vamos perceber que o que falta na vida do homem é propósito. E aí sabe o que nós fazemos? Colocamos a culpa no tempo. Nós colocamos a culpa no tempo, porque nós não encontramos o nosso propósito. Então nós vivemos a vida aleatoriamente. Nós vivemos a vida de qualquer maneira. Aí um ímpio tem que fazer um filme, Alice no País das Maravilhas, e tem que colocar uma frase que diz: quem não sabe para onde vai? Quem conhece essa frase? Quem não sabe para onde vai? Qualquer caminho serve. E você vai por esse caminho, você vai por aquele caminho, você vai por esse caminho, e você sai andando por aí. E a sua vida não tem propósito. E aí você começa a colocar a desculpa, e o tempo começa a ser aquele que é o carrasco da sua vida, é o carrasco da sua família, é o carrasco da sua saúde, é o carrasco da sua vida espiritual. E você diz: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não oro porque eu não tenho. Eu não vou à igreja porque eu não tenho. Eu não visito os meus amigos familiares, eu não tenho reuniões interpessoais mais, eu deixei de confraternizar e de ter relacionamentos porque eu não tenho. O que você não tem, gente? Tempo? Vocês estão com medo de falar hoje? Eu nem comecei. Calma aí. É só uma reflexão. Será que chocou tanto assim? Me chocou, irmãos. Me chocou. Porque nós, por mais que nós tenhamos uma esperança de vida eterna, por mais que nós sejamos cristãos e nós temos a palavra do Senhor, e nós vamos à igreja e nós temos a nossa leitura diária, nós estamos com um déficit de propósito. Isso me assustou. Fiquei assustado. Então estou falando para vocês do pastor. Está aqui pregando para vocês. Me assustei. Porque nós fazemos tanta coisa. Nós fazemos tanta coisa. E nós não sabemos por que fazemos. Para que fazemos. E aonde nós queremos chegar com isso. Então pensa no tanto de coisa que você faz. Pensa em todas as coisas, e todas as tarefas e todos os compromissos que você tem. E defina o propósito. E diga para onde ele está levando você. E você vai perceber que numa grande maioria não está te levando para lugar nenhum. Agora vamos pensar comigo. Nós temos aqui Salomão, o sábio. O homem que Deus deu toda a sabedoria, um homem que não houve ninguém antes dele, ninguém depois dele. O homem que Deus tratou de uma maneira que ele pudesse experimentar de todas as coisas, para que ele pudesse então escrever esse livro, para deixar para nós como a vida é, como ela funciona num patamar onde o homem está vivendo sem Deus, e como ela deve ser vivida, porque ela é exigida por um Deus Todo-Poderoso. E esse homem, ele começou a descrever no capítulo 1,
a respeito da vida. E ele falou assim, olha, a vida é uma mesmice. A vida é uma mesmice. A vida, tudo é a mesma coisa. O sol nasce e se põe. Ele falou assim, olha, esse negócio é tão enfadonho, porque o ouvido não cansa de ouvir, os olhos não se cansam de ver. A vida, ela é um negócio cansativo. Ao extremo. Quando ele olha para a vida sem Deus, e aí ele desconsidera Deus no seu primeiro capítulo, e boa parte do seu segundo capítulo, este homem tão sábio, ele olha a vida sem Deus e ele fala assim, essa vida ela não tem razão de ser, isso aqui é uma mesmice, esse negócio é muito chato. Então ele vai tentar descobrir o sentido da vida. E ele começa então no verso 12 do capítulo 1 a descobrir, ou a procurar, a tentar, a esquadrinhar, para ver se ele consegue descobrir o sentido da vida. Porque ele olhou para a vida, ele olhou para a terra, ele olhou para os sentidos do homem, ele olhou para a natureza, ele olhou para toda a criação, todo o cosmos, e ele falou, esse negócio é muito chato. Isso é muito chato. Então deixa eu procurar o sentido da vida. E esse homem então ele começa a aplicar o seu coração. E ele vai se informar, ele vai fazer uma pesquisa. Esse homem agora é um estudioso, fazendo uma pesquisa das mais profundas. E ele começa a se atentar pelo trabalho. O trabalho que é feito debaixo do sol. E ele diz que o qual Deus afligiu o homem. Ele vai falar assim, eu olhei para o trabalho e eu não achei nada interessante. É tudo correr atrás do vento. É tudo vaidade. Ele vai olhar para as obras que os homens fizeram. Ele vai olhar para os monumentos, para as coisas extraordinárias que o homem é capaz de fazer. E ele diz, esse negócio também não faz sentido. Ele vai procurar conhecer a sabedoria na sua mais profunda essência. Mas ele também vai procurar a loucura e a estupidez. E ele diz assim, eu não encontrei sentido na vida em nenhuma dessas coisas. E então, esse homem vai dizer assim, então eu vou conseguir compreender a vida por meio das satisfações. Eu quero me satisfazer e lá eu vou encontrar então a vida, o sentido, o propósito, eu vou encontrar. E ele então começa a fazer o quê? Capítulo 2, ele começa a buscar a satisfação na alegria, naquilo que possa fazer rir, naquilo que possa fazer gargalhar. E ele percebe que nada disso pode trazer a ele satisfação, porque as coisas que ele promove, quando elas acabam, acabou a alegria. Ele vai então procurar satisfazer no meio da bebida, da loucura dos homens. Então ele diz assim, me mostra um homem aí, o que esse homem faz, pode ser a coisa mais louca que esse homem faz, eu quero fazer também, e eu quero fazer melhor do que ele, ou mais do que ele, ou mais louco que ele, porque eu preciso encontrar satisfação em alguma coisa. E ele diz que fez, e ele não encontrou. Ele então começa a buscar as posses. Então já sei, é posse, eu vou comprar, eu vou adquirir. Então eu vou fazer para mim, que eu vou construir casas, eu vou plantar vinhas, eu vou fazer pomares, tudo isso para mim. Eu vou ter açudes, eu vou ter servos, servas, eu vou aqui fazer tudo que eu puder e ter tudo que qualquer homem ou nenhum homem na terra possa ter. E ele diz assim, também não encontrei. Ele diz que tudo que os seus olhos viram e desejaram, ele não lhes negou. E ainda assim, ele não encontrou satisfação. Então ele vai dizer o seguinte, não, eu vou no status e poder. É dinheiro, eu quero as festas, eu quero as mulheres. E ele experimentou de tudo isso. Amontoou dinheiro como nenhum outro. Teve cantores e cantoras, teve mulheres e mulheres. E ele diz, eu não encontrei satisfação. Eu não encontrei satisfação. Então ele chega a pensar então ou a concluir que o final do homem, ou seja, o homem ele tem uma realidade, e ele vai fazer isso do verso 12 até o verso 26 do capítulo 2, e ele vai dizer assim, a realidade do homem é uma só. O homem vai morrer. E aí ele, com esse pensamento, ele começa a questionar aquilo que ele fez, e ele fala assim, eu estudei para quê? Ele diz que a sabedoria é muito melhor do que a estupidez. Então quero deixar claro, na semana passada eu falei sobre esse assunto. Não é a ideia de Salomão dizer que você não tem que estudar, não tem que se profissionalizar, não tem que buscar o conhecimento. Ele, muito pelo contrário, ele diz assim, olha, a sabedoria é muito melhor do que a estupidez. Mas eu gastei todo o meu tempo buscando sabedoria.
Eu fiz doutorado, mestrado, PhD, eu fiz uma graduação, 2, 3 mestrados, 4 doutorados, 5 pós-graduação, fiz de tudo, estudei, busquei, e eu não encontrei nada. Eu só descobri uma coisa, que eu e o estúpido vamos para o mesmo lugar. Eu só descobri que eu gastei tanto tempo e agora nós vamos morrer. Eu e o estúpido. Ele olha para o trabalho e ele diz assim: trabalhei. Trabalhei, conquistei. E agora esse homem, no final da sua vida, está escrevendo esse livro. E ele olha para o trabalho que ele fez e ele vai dizer: esse trabalho não valeu de nada, porque tudo que eu construí vai ficar na mão de outro. E eu não sei se esse outro é sábio ou estúpido. No caso de Salomão, o seu filho, Roboão, foi o que, gente? Ele foi estúpido. Tinha 12 tribos, ficou só com 2. Porque foi estúpido. E tudo aquilo que o seu pai construiu não serviu para o seu filho que ficou. Salomão, então, agora começa a procurar a compreender o tempo. Já depois de velho, irmãos. Já nos dias finais da sua pouca vida. Porque Salomão, segundo as contas, não passou dos 59 anos. Um homem novo. E ele já está olhando agora e tentando descobrir o tempo. E ele está fazendo aqui uma dinâmica do tempo. E eu quero falar sobre esse tema com você. Eu quero falar sobre a dinâmica do tempo. E eu queria trazer aqui algumas lições para você. Na verdade, são 2 lições apenas. E a primeira delas, quando você pensa no tempo e na sua dinâmica, você precisa compreender que o tempo, ele está determinado. Eu não precisava repetir porque você já leu. Está na sua Bíblia. Se você pega o texto e você lê, o texto vai dizer o quê no verso 1? Tudo tem o seu tempo. Vamos ler primeiro, vamos ler comigo aí esse verso? Tudo tem o seu tempo determinado. Então preste atenção. Salomão agora ele começa a pensar na dinâmica do tempo. Ele já olhou a vida, ele falou assim: olha, é tudo uma mesmice, mas ele consegue compreender que tem um tempo nas coisas. Ele antes era moço e agora ele é velho. Agora preste atenção, porque o tempo deste texto, essa palavra tempo, não é o tempo cronos. Este tempo, ele é o tempo kairos. Esse é o tempo que a palavra chama de oportuno. Esse é o tempo certo. Então, Salomão vai começar a compreender a dinâmica do tempo. Ele vai olhar para a vida e ele vai dizer assim: olha, tem um tempo certo. E este tempo foi determinado. Este tempo foi estabelecido. Ninguém pode fugir daquilo que foi estabelecido. Salomão, quando vai trazer essa frase, nós precisamos olhar para a teologia bíblica e nós precisamos pensar que o que Salomão está dizendo é que há um Deus e este Deus é soberano. E este Deus tem os seus eternos decretos, irmãos. Irmãos, compreender a soberania de Deus muda toda a sua trajetória de vida. Compreender a soberania de Deus muda todos os seus atos, muda toda a sua expectativa, muda tudo aquilo que você faz. Mas nós estamos numa geração, talvez Salomão, ao determinar, ele também viu a mesma coisa. Então, como é tudo uma mesmice, eu não posso nem determinar que a nossa geração seja diferente das outras. Porque geração vai, geração vem. E a coisa continua do mesmo jeito, não é assim?
Então eu não posso nem determinar que é a nossa. Não, o homem é assim. O homem, ele acha que ele é maior do que Deus. O desejo do homem foi comer o fruto de qual árvore? Qual foi a árvore que o homem desejou comer? Conhecimento do bem e do mal. Qual foi a proposta? Se você comer, você vai ser como quem? O homem quer ser como Deus. A vida passou, irmãos. Tantos mil anos antes de Cristo, o homem queria ser Deus. Jesus Cristo vem na terra, cumpre todo o seu propósito. Ele vem e estabelece uma nova aliança. Ele vem e faz aquilo que precisava ser feito. Sabe o que acontece com o homem? Continua querendo ser maior do que Deus. O homem continua querendo dar ordens para Deus. O homem continua querendo determinar as coisas de Deus. Mas quem é dono do tempo? Quem é dono do tempo, irmão? Deus é o dono do tempo. Porque Deus é atemporal, Ele é eterno. O tempo foi uma coisa que Ele criou para nós, para mim e para você. Mas nós queremos dominar a Deus. Nós queremos determinar as coisas para Deus. E Salomão, ele então, diante de toda a sua pesquisa, diante de todos os fatos, diante de tudo aquilo que ele viveu, e esse homem agora viveu com credenciais das maiores. Ele diz assim, o homem continua querendo determinar Deus. Mas ninguém pode. Porque tudo tem o seu tempo certo, e este tempo certo está determinado. Agora vamos pensar. O que nós temos por tempo certo? O que você entende por tempo certo? Tem uma estrutura no texto. E o texto vai dizer para nós o seguinte, a partir do verso 2. Ele vai começar dizendo o seguinte, olha, há tempo de nascer e tempo de morrer. É tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, tempo de colher. Quando nós pensamos em tempo certo, nós não estamos levando em consideração as coisas que são imutáveis. Imutáveis. Pode morrer antes de nascer? É possível? Não é possível. Isso é imutável, isso é soberania de Deus. Pode arrancar algo que não foi plantado? Porque se não foi plantado, vai nascer alguma coisa, irmão? Se nasce é porque está plantado. Nós estamos falando de determinações de Deus. Como que o homem pode achar que tem domínio sobre as determinações de Deus? Como o homem pode pensar que ele consegue fazer aquilo que só Deus pode fazer? Mas aí nós desconsideramos isso. Nós falamos, não, tá certo, isso aí tudo bem, não tem como mesmo, isso aí tudo bem. Mas a gente pode fazer outras coisas, a gente pode determinar outras coisas. Ele começa a falar assim então. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Aí ele vai trazer algo que é para a nossa estrutura. Ele vai dizer que há um tempo em que as feridas estão abertas. Ele vai dizer que tem um tempo onde a enfermidade ela está aí. Chega um tempo onde você olha para a vida e o que tem para determinada pessoa é a morte. Mas nós temos um tempo de curar. E nós fazemos mais isso, e nós esquecemos do tempo de matar, e nós queremos só o tempo de curar. Já parou para pensar que ninguém quer morrer? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morrer, você vai para onde?
Se você morrer, você vai para onde, meu irmão? Será? Será que não é por isso que você está com medo de morrer? Ah, não, pastor, mas é porque, né? Ah, tem minha família, tem aqueles que vão ficar. Ótimo, meu irmão, seu pensamento é muito interessante. Ó, você é uma pessoa que está bem interessado na sua família, né? Ô, sua preocupação com seus filhos, ó, tá joinha. Mas você trabalha 24 horas por dia, não cuida dos filhos. O filho é cuidado pelo outro. Não tem tempo de família, não tem tempo com a esposa, não tem tempo com ninguém. Não tem propósito, não tem projeto, gente. Aí nós estamos falando que nós não queremos morrer porque nós queremos o quê? Cuidar da família? Ah, minha família vai ficar. Ô, meu irmão, se você morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Vai chorar, tem o luto, né? Tem o luto. Mas, meu irmão, principalmente você, homem, te dou 3 meses para você casar de novo. Estou mentindo, homem? Teve homem aí que a mulher beliscou e falou assim, ui, que não, você não. Te dou 3 meses para você casar de novo, meu irmão. Então vamos pensar que nós estamos querendo controlar a Deus em coisas que não são da nossa alçada. E aquilo que nós podemos fazer, aquilo que cabe a nós ainda estamos negociando com Deus, porque Deus pode nos curar, mas Deus também pode nos levar. E tudo isso é uma bênção, irmãos. Tudo isso é uma bênção. O texto vai continuar dizendo para a gente que você vai então plantar e então você vai colher. Agora pensa comigo. Estava na porta do supermercado, morava lá no Vila Sante. Precisei ir no supermercado, de manhã cedinho. Vinha um entregador lá da feira, dos produtos de hortifruti. E ainda estava fechada a porta, e ele estava conversando com um outro rapaz na calçada, enquanto aguardava abrir o supermercado. E ele falava com o rapaz assim, as pessoas de hoje estão achando que a fruta dá lá na prateleira. E ele estava bravo, irmãos. Eles não sabem como é que é vir aqui e plantar. Eles não sabem como é que a coisa funciona. Esse bando de não sei o que lá. E vai o ímpio, né? E xinga, por quê? Porque acha que a fruta dá na prateleira. Nós estamos com uma geração que não sabe o que é plantar. Eu estou falando de fruta. Mas quando nós pensamos em que tudo na vida é uma semeadura, aquilo que você planta, você colhe. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Todos estão plantando. Todos. Todos nós estamos plantando. Alguns não sabem o que estão plantando. Alguns pensam que estão plantando coisas boas e estão plantando coisas ruins. Só que a ficha só cai quando você começa a colher. A ficha só cai quando você entende. Ai, ó céu, ó vida, ó azar. Onde foi que eu errei? Onde foi que você errou, meu irmão? Vai ver a sua vida. Vai olhar o que você plantou. Vai observar como foi sua trajetória. Porque você olhou para o tempo Cronos e você achou que ele estava difícil demais. E você então resolveu fazer um monte de coisas aleatórias para preencher esse tempo Cronos e esqueceu do tempo certo, da hora certa. Sabe por quê? Se o seu filho hoje tem 6 anos, como a minha, nunca mais ela vai ter 3. O tempo tem que ser o tempo certo. Se você não fez com a sua criança de 3 anos aquilo que você precisava fazer aos 3, você nunca mais vai fazer. A sua tem 6. Faça o que tem que fazer aos 6. E aí você chega lá aos 15 anos e diz assim, aonde que eu errei? O tempo não foi certo. Nem nos 3, nem no 6, nem no 8, nem no 9. Chega no 15. Tudo tem um tempo certo.
este tempo está determinado. Está nas mãos do Senhor. Ele continua dizendo o seguinte, ele diz assim, olha, verso 4, acompanhe comigo aí. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de quê? Saltar de alegria. Nós estamos numa fase da vida onde parece que todo mundo quer se aparecer bem, sorrindo, sorridente. Ninguém pode ver suas lágrimas, ninguém pode ver o seu choro, ninguém pode ver a sua angústia, porque você precisa se apresentar como? Seu sorriso está te matando, sua alegria está te consumindo, porque essa alegria não é a hora. Tem hora de se alegrar, tem hora de sorrir, mas tem hora de chorar, irmãos. E a palavra do Senhor vai nos convidar a fazer o que com os que choram? O que você faz com o que chora, irmão? Você chora junto. Sabe por que a gente não chora junto? Primeiro porque ninguém quer chorar. Nem o que está passando pela dor, pelo luto, talvez a perda de alguém, uma dificuldade. E ninguém quer chorar com o que está passando a luta. Ninguém quer chorar com o que está enfermo. Ninguém quer ir no hospital. Ninguém quer fazer alguma coisa pelo outro que sofre. Mas Salomão está dizendo assim, olha, tem um tempo para isso. Não finja o tempo. Tem um tempo certo. E se você não chorar no dia do luto, pode ser que você nunca mais chore e se torne uma pedra. Tem tempo de chorar, irmãos. Mas tem tempo de sorrir. Tem momentos da vida, não tem um momento mais gostoso na vida do que os nenenzinhos que estão nascendo. A gente olha para os neném, a gente faz o quê? A gente sorri, irmão. Você não olha para o neném do outro e chora, não? Nasceu o neném, o neném do outro. É isso que você faz? Você olha para um neném que nasceu, uns neném bonitos igual esses meninos que nós temos aqui. Você faz o quê? Seu sorriso, ele vem no rosto. Já falei, passa longe da Adriana. Ela leva, tá? Passa longe. Há tempo, mas ele vai dizer o seguinte, que olha, há tempo de um pranto tão intenso. Tão intenso. E nós estamos vivendo um tempo de momentos de prantos muito intensos. Esse momento de pranto intenso, tem sido dado um nome para isso, depressão. É um pranto intenso. E muitas pessoas não estão conseguindo enxergar isso. As pessoas estão criticando as pessoas que estão com um pranto intenso. As pessoas estão olhando para as pessoas que estão passando por este momento de pranto intenso e estão dizendo, isso é frescura. Vai buscar o Senhor, que isso passa. Mas Salomão está olhando para a dinâmica da vida e ele está dizendo assim, olha, tem um tempo que o pranto é intenso. Quando a morte bate na sua porta, ninguém é capaz de segurar, irmão. Porque o homem não nasceu para morrer, ele nasceu para viver. A morte é fruto do pecado, é consequência do pecado. E quando alguém morre, irmãos, a gente chora. Mas é um pranto intenso. Mas ele vai dizer que o Senhor é aquele que é capaz de transformar o nosso pranto em quê? Em alegria, irmãos. Mas tem a hora certa. Tem o tempo certo. Tem o trato de Deus em cada coisa, em cada circunstância, em cada ação. E ele vai dizer que, olha, tem tempo que você sorri com o nenenzinho que nasceu, mas tem dia que você vai saltar de alegria. Tem dia que você vai vibrar depois de um pranto muito forte. Depois de uma dor muito intensa. Você vai saltar de alegria, você vai vibrar com o Senhor. Aprenda a viver o tempo. Aprenda a discernir o tempo. Para que você possa ser auxílio na vida dos outros.
Salomão continua dizendo, e ele vai dizer no verso 5, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E você só consegue entender isso se você compreender a cultura, se você compreender o que se passava naquele tempo em Jerusalém. E para plantar, o terreno era muito pedregoso. Então quando alguém ia preparar um terreno, eles tinham que pegar as pedras e tirar as pedras e preparar o terreno. E então eles ajuntavam aquelas pedras, para que eles então pudessem plantar o que ele disse no verso anterior. E em determinado momento você tinha que dar um jeito naquelas pedras, você tinha que espalhar aquelas pedras. A dinâmica da vida é assim. É o tempo certo, você não vai ajuntar pedras se você não está preparando terra para plantar. Há o tempo para todas as coisas. E ele continua dizendo o seguinte, ainda no verso 5. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Nós precisamos compreender a vida e a dinâmica da vida, de que nem todo dia é dia de abraço. Nem todo dia é dia de sorriso. Nós precisamos olhar para a vida e compreender que na vida a gente perde, irmãos. Mas o ser humano não gosta de perder. Aí eu vou falar de uma geração que talvez já foi no ano passado, ou nos tempos passados, e que agora está retornando. Uma geração que não sabe perder. Jovens, adolescentes, crianças que não sabem perder. E não sabem perder por quê? Nunca conquistaram nada. Teve tudo de mão beijada. Ganhou tudo. Eles não sabem perder. Eles não sabem ganhar. São pessoas que não podem, olha aqui, tempo de abraçar é tempo de deixar de abraçar. São pessoas que se não forem paparicadas e não receber ali o paparico dela, ela vira um negócio terrível. Terrível. Irmãos, tem dia que você abraça o seu filho, você aperta ele, você cheira ele, e você agarra ele, e tem dia que você diz, fica aí. Quieto aí. Não, senhor. Aqui não. Quando nós compreendemos essa dinâmica da vida, a vida começa a fazer sentido para nós. Ele vai continuar no texto dizendo o seguinte: tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tem situações na nossa vida que nós precisamos aprender a unir, a juntar ali as coisas, mas tem momentos da nossa vida que nós precisamos aprender a rasgar as coisas, a separar as coisas. E não como os coaches têm ensinado. Porque os coaches têm ensinado o seguinte: a pessoa está sendo pesada para você, joga ela fora. Os coaches estão ensinando as mulheres a largar os maridos, que os maridos estão sendo pesados para elas. Nós não estamos falando disso, não. Salomão está dizendo que tem hora que as coisas precisam ser separadas, tratadas, cuidadas. E tem hora que as coisas precisam ser costuradas, unidas, entrelaçadas. É uma dinâmica que nós não estamos conseguindo perceber, por causa da falta de propósito. Ele vai dizer que há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa é a dinâmica da vida. Tem dia que o nosso amor está em alta, tem dia que nós estamos aborrecidos demais. A nossa guerra, ela é contra o pecado. E nós precisamos olhar o pecado, e se o pecado está em alta, se o pecado está na nossa frente, nós temos que guerrear. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais.
ele então começa a olhar essa dinâmica do tempo. E ele vai chegar então no nosso segundo ponto deste texto. Onde ele vai dizer que o tempo é para o cumprimento do propósito. Então, primeiro ele disse que o tempo está determinado. O Senhor já determinou. Mas esse tempo foi determinado para quê? Esse tempo tem um propósito. Tem uma razão. As coisas não foram feitas assim, não foram colocadas dessa maneira, aleatoriamente, para que você viva uma vida aleatória e faça qualquer coisa na vida. Mas se nós não entendemos o propósito, se nós não compreendemos o propósito, nós estamos com um grande problema. E aí eu preciso olhar para Jesus Cristo quando nós pensamos em propósito. Porque é muito interessante, Salomão ele não tinha as cartas de Paulo. Salomão ele não tinha os evangelhos. Eles aguardavam um rei, o Messias, que era esperado. Mas tudo o que ele vai dizer aqui, todas as coisas, porque agora ele começou a considerar Deus, irmãos. No final do capítulo 2, Salomão começou a considerar o Senhor. Quando ele vai falar sobre a vida e a morte, quando ele começa a tratar o tempo, ele já não está fazendo menção do tempo como uma coisa aleatória, mas ele está fazendo menção do tempo já considerando o Senhor Deus. Por isso ele vai terminar o capítulo 2. E ele vai dizer o seguinte, no verso 24, olha comigo aí, capítulo 2, verso 24, o texto diz assim, olha. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua vida goze o bem do seu trabalho. Depois que ele disse todas aquelas coisas ruins a respeito da dinâmica, ou a respeito da vida, das satisfações, daquilo que ele buscou, do conhecimento, agora ele vai dizer o seguinte. No entanto, verso 24 lá no finalzinho, vi também que isso vem de onde, irmãos? Da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Quem pode? Quando Salomão começa a ver a dinâmica da vida, ele já está olhando lá para as cartas de Paulo. Ele já está olhando para as cartas de Paulo, onde Paulo diz assim, olha, se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos? Para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O tempo é do Senhor e Ele determinou todas as coisas e nós precisamos compreender isso, porque todas as coisas têm um propósito. Agora nós somos cristãos. Esse é o povo de Deus, separado para uma finalidade. Este é o povo de Deus que tem um objetivo. E esse objetivo foi visto na vida de Jesus. E quando nós falamos de tempo, e quando nós falamos de propósito de tempo, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. E aí nós vamos abrir aqui em João capítulo 11. E você pode abrir a Bíblia comigo aí em João capítulo 11. Porque eu preciso falar desse tempo e dessa perspectiva de propósito, olhando para Cristo. E em João capítulo 11, você tem aqui a ressurreição de Lázaro. E eu queria destacar com vocês aqui, como que Jesus ele é precioso no seu propósito e no tempo. Como que Jesus trata o tempo como o tempo oportuno e não como o jeito que as pessoas querem. Deus não é um Deus que fica fazendo suas vontades ou as minhas vontades. Ele é um Deus que tem um tempo determinado e esse tempo tem um propósito. Então eu quero destacar com vocês aqui alguns pontos desse texto. Então chega a notícia de que Lázaro está enfermo. E lá no verso 6, leia comigo o verso 6. O texto diz, quando, pois... Presta atenção, nós estamos falando de tempo. Agora nós estamos falando de um tempo cronos. Nós estamos falando de que Jesus recebeu uma notícia e ele agora passa 2 dias. E está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado com o tempo. Mas Jesus não está preocupado com o tempo. Porque Jesus é o dono do tempo e Jesus é dono de todas as coisas do tempo e ele tem um propósito para todas as coisas no tempo. Quando você olha lá o verso 17, o verso 17 vai dizer assim, olha, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Ô irmãos, para nós,
4 dias depois de morto, significa o quê? Acabou. Acabou. Vocês percebem? E nós ainda estamos querendo mandar em Deus? Nós ainda estamos querendo determinar a Deus? O que Deus vai fazer, se Ele não vai, se Ele me dá isso, se Ele me dá aquilo, se Ele faz isso que eu quero, se Ele não faz. Nós vamos querer estabelecer as coisas para Deus? Jesus então, Ele vai até o encontro daquela família. E Jesus chega lá naquele lugar. E Ele ressuscita aquele homem porque Ele disse que tinha um propósito. E o propósito daquela enfermidade era para quê? Para a vida. E não para a morte. Nós estamos falando de um tempo que tem um propósito. Tanto Marta quanto Maria vai dizer para Jesus, eles vão falar assim, Jesus, se o Senhor tivesse vindo quando? Se o Senhor tivesse vindo quando? Antes. Tempo, que tempo é esse? Jesus está assim, ô meus filhos, o tempo é meu. O propósito é meu. Eu sou o dono do tempo. Eu tenho algo para fazer aqui que vocês não estão sabendo o que é. Agora, então pensa comigo. Jesus, ele mostra aqui que ele é o dono do tempo. Mas nós podemos ver dentro desse propósito de Jesus, quando ele vai nas bodas de Caná, em João capítulo 2, no verso 4. A sua mãe chega para Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho. E Jesus fala o que para ela? Lê ali comigo. Ainda... peraí, mulher. Opa, o que você está querendo? Minha hora não chegou ainda não. Calma. Tem um tempo certo. Tem um tempo que é estabelecido. Esse tempo, ele tem um propósito. Então espera aí. Irmãos, eu quero aproveitar esse texto para dizer para vocês que nós estamos ansiosos como esse povo estava lá atrás. Nada mudou. As coisas continuam do mesmo jeito. Nós pensamos que se Jesus tivesse feito tal coisa, se Jesus tivesse feito isso, se Jesus tivesse não sei o quê, se Jesus tivesse me atendido, nós começamos a questionar Jesus, porque, Jesus, se o Senhor tivesse feito. O Senhor Jesus tem um plano e um propósito para todas as coisas, inclusive para a morte. As coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas não são aleatórias, assim como as coisas boas. Nós estamos querendo mandar em Jesus. Jesus, estou querendo isso aqui, hein? Acabou o vinho, Jesus. Põe vinho para nós aqui. Observe que Jesus transformou a água em vinho. Mas ele disse, calma, não é minha hora, espera. E o que eu vou fazer aqui é para revelar o meu poder. O que eu vou fazer aqui é para mostrar e iniciar o meu ministério, é o primeiro milagre de Jesus, irmãos. É para mostrar quem eu sou. Eu sou Jesus. Então Jesus disse, ainda não é a minha hora. Mas teve um momento, e está lá em João, no capítulo 12. Que Jesus vai dizer assim, verso 23. Evangelho de João, capítulo 12, verso 23. Você pode ler comigo? Está aí na tela. Se você quiser ler na tela, pode ler comigo. O texto diz, respondeu-lhe Jesus. Opa, agora chegou a hora. E o que vai acontecer com Jesus? Jesus vai morrer, irmãos. Sabe o que é interessante? Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, chegou minha hora. Eu vou morrer. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. É necessário que ele seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O que Pedro fez? De jeito nenhum. Não, o senhor não vai dizer isso não. O senhor para com essa besteira, Jesus. Você não vai morrer não. Irmão, Pedro. Jesus disse para ele assim, olha para Pedro e repreende o que estava falando na boca dele. Porque quem estava falando na boca de Pedro? Satanás. E o Senhor Jesus repreende Satanás.
E ele diz assim: você cogita das coisas da carne, do mundo. O que eu vou fazer aqui é o meu propósito. E olha então, ainda no capítulo 12, no verso 27. Leia comigo. O texto diz: agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, mas... Olha, chegou a hora, irmãos. Jesus está falando assim: olha, chegou a minha hora e eu vou falar o quê? Ô pai, me livra aí. Ah, me tira dessa, pai. Ah não, vamos fazer esse negócio de outro jeito. Não, vou ter que morrer mesmo. A pergunta que Jesus está falando é assim: por acaso eu falaria isso com o meu Deus? Por acaso eu responderia dessa maneira? Ou o questionaria dessa maneira? Ele disse: não. Porque este é o meu propósito. Este é o meu propósito. O tempo está determinado. Haverão aqueles que vão gozar de eterna glória, como nós cantamos aqui. Haverão aqueles que serão chamados de benditos do meu Pai. Entre, venha desfrutar do gozo do Senhor. Mas haverá aqueles que serão recusados, ou já foram na eternidade, irmãos. Ao qual o Senhor vai dizer assim: apartai-vos. Ele não vai dizer: apartai-vos de mim, bonzinhos. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Não tem sangue nos umbrais das portas. Ninguém pode mudar isso. Ninguém. Porque o tempo dele é determinado. Agora, a sua trajetória, o seu caminhar, as suas quedas, as suas frustrações, as suas lutas, elas também têm um propósito. Elas também moldam você. Elas também cumprem o propósito de Deus, e cada um tem um propósito. E você precisa descobrir qual é o seu propósito. E eu quero concluir fazendo essa pergunta para você: qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? Talvez você esteja querendo viver como o Salomão, que está buscando satisfação apenas, e você começa a buscar satisfação no dinheiro, você começa a buscar satisfação em coisas que te fazem rir, você começa a buscar satisfação nas loucuras, você começa a buscar satisfação nas bebidas, você começa a buscar satisfação no sexo, você começa a buscar satisfação nos shows, na música, nas farras, ou qualquer outra coisa. Mas talvez você vai querer buscar satisfação nas posses. Talvez você não compreendeu o seu propósito ainda. Talvez você não descobriu que você vai morrer. E eu tenho uma triste notícia para você, meu irmão. Daqui 100 anos, eu vou ser um pouquinho generoso, porque pode ser que alguém viva 100 anos. Daqui 120 anos, não vai ter mais ninguém aqui. Daqui 120 anos, ninguém que está nesse auditório vai estar aqui. Ninguém. Qual é o seu propósito? Você está esperando o quê? O propósito de Jesus foi morrer na cruz do Calvário para lavar os seus pecados, salvar a sua alma. O propósito de Jesus foi vir a este mundo para que você pudesse conhecê-lo e crer nele. E aquele que crê em Jesus jamais será confundido. Aquele que tem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida,
Ele é exclusivo, ele é diferente, ele não é como as outras pessoas. E isso não é porque a gente se acha melhor do que ninguém, porque quando você tem Cristo na sua vida, você sabe que você é o maior dos pecadores, você sabe que você é um miserável e que você precisa dia após dia da graça do Senhor na sua vida para você caminhar com Ele. Esse é o tempo. Esse é o tempo certo. Talvez você está buscando nos diplomas. Talvez você está fazendo do seu trabalho o seu propósito. Tudo bem. Se o seu propósito for trabalhar, você vai chegar no fim da vida como Salomão e vai dizer assim: joguei tudo fora porque não serviu para nada, eu vou morrer. E vai ficar aí para sabe lá quem. Talvez você está buscando o seu propósito nos diplomas. E você vai olhar e vai falar assim: eu e o estúpido, nós vamos para o mesmo lugar. Por que não olhar o exemplo de alguém que já viveu? Por que você tem que passar por isso? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Você vai comer e beber e gozar o fruto do seu trabalho quando você compreender que o Senhor é quem te concedeu isso. E você dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. E você devolve ao Senhor aquilo que lhe é de direito. E você vive para Ele. E o seu trabalho não é uma coisa para juntar tesouros para você. O seu trabalho é algo para você cumprir o seu propósito. E quando Jesus cumpre o seu propósito, quando Jesus estabelece o seu propósito, Ele diz assim: eu vim e é chegada a minha hora, e agora eu vou morrer. E Ele faz isso, e Ele ressuscita ao terceiro dia. E Ele encontra com muitas pessoas, e Ele se assenta com muitas pessoas, inclusive com os seus discípulos. E Jesus então, Ele vai subir aos céus. Aí Jesus diz para mim qual é o meu e qual é o seu propósito. Aí Ele vai dizer o quê? Ide, portanto, e fazei. O Senhor deixou um propósito para nós. O Senhor deixou um propósito para mim e para você. Você está usando o seu tempo para alcançar este propósito? Sabe por que está te faltando tempo? Porque o tempo não é para o seu trabalho. O tempo é para que no seu trabalho você seja alguém que vai e prega o Evangelho de Jesus Cristo e faz discípulos. Sabe por que você não tem tempo de se relacionar? Não é porque lhe falta tempo. É porque você não está disposto a dedicar o seu propósito em discipular pessoas. Sabe por que você está achando que não tem tempo para fazer qualquer outra coisa? É porque você não compreendeu que o Senhor te chamou com um propósito de levar pessoas ao batismo, ensinar essas pessoas a guardar as coisas que Ele nos tem ordenado. Essa palavra é para você, meu irmão. Tem um propósito. E eu queria perguntar para você: você está fazendo um discípulo nesse momento? Você está caminhando com alguém nesse momento? Quando eu falo nesse momento, é nesse tempo, nesses últimos dias. Você pode citar uma pessoa que você está caminhando com ela e você pregou o Evangelho para ela, e essa pessoa agora está caminhando com você e você está fazendo essa pessoa crescer no Evangelho? Se você está fazendo isso, você entendeu o seu propósito. Se você está fazendo isso, você já descobriu o sentido da vida. Se você está fazendo isso, você vai desfrutar de tempos preciosos, porque quando você estiver chorando, você vai ter alguém para chorar com você. E quando você estiver sorrindo, você vai ter pessoas para sorrir com você.
Você vai ter pessoas que no dia da enfermidade estarão do seu lado. Mas você sabe qual que é o problema, irmãos? A gente reclama que ninguém vai na casa da gente, mas a gente não vai na casa de ninguém. Encontrei um pastor, amigão meu, o pastor Egmont, esteve aqui há alguns anos atrás. E ele falou assim: ô cara, você sumiu? Aí na mesma hora ele corrigiu: também né, eu também nunca te liguei né? Então tá tudo certo. Eu não te liguei, você também não me ligou, então nós dois temos que tomar vergonha na cara. Se você está discipulando alguém, você encontrou o seu propósito. Se você não está discipulando alguém, você precisa fazer um compromisso hoje. Porque senão você não é cristão. Não pode. Porque o cristão foi chamado para ir, fazer discípulos, levando essas pessoas ao batismo, ensinando essas pessoas a guardar aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Esse papel é meu e seu. E se você entendeu a palavra do Senhor hoje, se o Espírito Santo iluminou ela na sua vida hoje, você vai sair daqui hoje sedento em pregar o Evangelho para alguém e discipular alguém. Independente do seu tempo de crente. E se você está aqui hoje, ouviu essa palavra e você ainda não é convertido dos seus maus caminhos, você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que essa palavra mova o seu coração e você faça isso hoje. O tempo certo para você pode ser hoje. O tempo certo para você pode ser agora. E você pode dizer com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e dizer assim: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor existe. E por isso é necessário, Deus, que eu que me aproximo do Senhor, crer que o Senhor existe. E que o Senhor é galardoador, que o Senhor tem um prêmio para mim. De repente você está querendo fazer essa oração hoje. De repente o Espírito Santo tocou na sua vida e você quer hoje entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu não quero outra coisa não ser o Senhor. Porque o tempo não presta para nada sem o Senhor. A vida não tem sentido sem o Senhor. Meu emprego não tem sentido sem o Senhor. Minha família não tem sentido sem o Senhor. Meus estudos não têm sentido sem o Senhor. E se você compreendeu isso, você vai fazer a sua oração hoje. Então eu queria que você curvasse sua cabeça. E são 2 momentos aqui. Se você está fazendo um discípulo, você já entendeu. Aleluia, glória a Deus, seu propósito. Mas eu quero falar para você que não compreendeu ainda. Você vai orar e vai falar com o Senhor: Senhor, eu preciso encontrar o meu propósito, Senhor. Eu não posso viver de maneira aleatória, Senhor. Eu não posso viver como um fariseu no meio da igreja, achando que sou crente e não sou. Porque eu nunca fiz um discípulo. Talvez você já tenha feito um e nunca mais fez. E o Senhor te aciona hoje para você colocar sua vida diante dele e falar: Senhor, eu quero fazer discípulos. Eu quero ter um propósito. E o Senhor já estabeleceu o meu propósito, porque todas as coisas já estão determinadas. Se você está nesse quadro, faça essa oração. Mas se você é aquele que precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você então entre no propósito de fazer discípulo. Isso é imediato, irmão. Você não precisa de 10 anos de crente para fazer discípulo. Você precisa de um dia, de uma hora. Você crê em Jesus e, como a mulher samaritana, a sua vida é transformada e imediatamente você sai e vai fazer discípulos.
Se este é o seu caso, confessa Jesus hoje. Assume um compromisso com Ele hoje. E sabe, mais importante do que você ser membro de uma igreja, é você confessar Jesus e começar a fazer discípulos. Porque quando você fizer isso, seu coração vai arder. Seu coração vai arder. E você vai querer reunir com seus irmãos. E você vai compreender que o tempo estabelecido por Deus é para todos nós. Porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, obrigado por essa noite, Deus. Um tempo que estamos aqui. E eu creio que este pode ser o tempo certo, Kairos, na vida de todos que estão aqui presentes. Independente de qual nível estão, independente de qual estado estão, de propósito, que o Senhor nos alcance nessa noite. Que o Senhor faça de nós discípulos. E discípulos fazem discípulos. E que possamos compreender o tempo. Compreender que tem uma dinâmica. E aquilo que o Senhor determinou, Senhor, ninguém pode tirar. Aquilo que o Senhor estabeleceu, o homem pode espernear, o homem pode fazer o que for, pode chorar, pode fazer o que quiser. O que o Senhor determinou, ninguém pode mudar. E que o Senhor então, assim como o Senhor Jesus nos ensinou o propósito, e nos mostrou também o nosso propósito, que possamos vivê-lo, em nome de Jesus. Faz isso em nós hoje, Senhor. Alcança o coração perdido, alcança a alma perdida, para que possamos, ó Deus, ser encontrados fiéis e podermos desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Muito obrigado. Fica conosco. Leva-nos em paz para uma semana poderosa na sua presença, guardado pelo poder do teu Santo Espírito. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.